Olá, eu sou Wilson Cardoso, CEO e idealizador do HubSun. Convidamos hoje para um bate-papo o engenheiro Davi Nogueira, que é o diretor executivo da Flux Energia. Maiores apresentações eu vou deixar com o nosso convidado, Davi. Olá todo mundo, estamos aqui falando um pouco, conhecendo um pouco da HubSun, falando um pouco com o Wilson, é um prazer estar aqui. Nós sabemos aqui que temos um potencial gigante com essa nova parceria entre a Flux e a HubSun. Bacana. Davi, o que te levou a este segmento analisando outros investimentos do mercado? Nossa, isso é uma longa história, Wilson. Eu sou aficionado com investimento, eu sou uma pessoa que sempre pensei no longo prazo. E quando eu comecei a investir em alguns negócios, desde clínicas, estabelecimentos comerciais, no ativo imobiliário, eu vi a oportunidade na questão da energia. Por quê? Apesar de eu ser engenheiro eletricista, nós temos um estudo, né, que se as pessoas pesquisarem sobre o modelo The Best, que a gente fala que é banco, energia, saneamento, seguro, telecomunicações, são setores perenes para você conseguir investir. Então comecei a pensar em modelos de negócio que me trouxessem segurança no longo prazo. Porque o que todo mundo busca hoje é simplesmente aposentar bem, aposentar com segurança. Essa é o sonho de todo investidor. Então, a partir do momento que eu busquei e vim aprendendo com o tempo, nós trouxemos a questão de energia para dentro da nossa empresa, eu comecei a investir em usinas de grande porte, médio porte, pequeno porte, para trazer aí um setor, para trazer um futuro mais próspero e seguro para dentro do nosso negócio. Bacana. E como é que se dá essa rentabilidade numa micro-usina de até 75K? Olha, isso aí é bem importante você falar, porque esse foi o primeiro negócio que eu investi de energia. Porque qual é o grande ponto? Quando a gente percebe diversos modelos de negócio, o negócio da energia ela tem uma coisa um pouquinho diferente de outros modelos de negócio. Quando eu monto uma loja de roupa, exemplo, eu preciso vender. Todo dia eu preciso lá estar vendendo roupa para eu poder estar rentabilizando o dinheiro. E o que acontece? Quando eu monto uma usina, que ela seja de pequeno porte ou de grande porte, eu tenho uma diferença nela. Porque eu já vendo toda a energia com um contrato de 5, 10 anos. Então o que eu faço? Na verdade, eu alugo aquela usina para uma loja ou para um estabelecimento comercial e aquele aluguel entrega uma rentabilidade, entrega uma economia para o locatário, tá? E aí aquele estabelecimento comercial vai receber uma economia por mês durante X tempo, alugando aquela usina, e o investidor que construiu aquela usina recebe uma rentabilidade. Basicamente é um ativo imobiliário. A grande diferença é que quando você compra um apartamento hoje, você tem uma rentabilidade aí estimada em 0,5%. Você compra um imóvel hoje de 500, 700 mil reais, você tem 2 mil de aluguel. Perfeito. Hoje, quando você investe hoje com uma usina de 300 mil, 350 mil, você consegue ter aí um ativo aí de cerca de 2% ao mês. Então você consegue ter um alto rendimento alugando esse ativo e sendo um setor perene. Porque hoje a gente tem uma diferença muito grande com o mercado habitual. Muitos anos atrás, né, que a gente vem aprendendo, o que a gente pensa com o tempo? Quando a gente compra um celular, a gente pensa, daqui a pouco o celular novo que vai vir, ele vai economizar menos energia. Só que é justamente ao contrário. O celular novo que vem, ele vem com IA, ele vem com altas plataformas, alto desempenho, ele acaba consumindo mais energia do que deveria pelo nível de processamento dele. Então hoje o nosso fogão é elétrico, os carros são elétricos, então o consumo de energia está explodindo. Então por isso que investir em energia é um bom negócio e é um setor perene. E uma pergunta bem em cima disso. Você diz que o momento para investir em usinas solares é agora. Por quê? Olha, eu invisto já em energia solar tem quase 10 anos, tá? Já tenho uma renda passiva já sólida dentro do mercado e eu vejo que tem mudado. E o motivo é que no Brasil a gente tem uma situação que é um pouco diferente dos países desenvolvidos. Nós temos uma falta de infraestrutura. Então o que está acontecendo? As grandes usinas hoje já acabaram. A gente já não consegue mais conseguir a aprovação da concessionária dentro de alguns locais dentro do Brasil.
que acontece? Só para te explicar. Quando eu vou construir um empreendimento, quando eu vou construir uma usina, eu preciso pedir a aprovação da concessionária. Por quê? Imagina que eu construí uma usina e eu preciso injetar 200 amperes no cabo da energia na rua. A concessionária precisa me aprovar que ela tem capacidade de sustentar, de receber aquela energia, porque senão eu vou derreter os cabos da rua. Então é esse pedido, é essa colocação que quando a gente coloca todas as usinas, pode trazer um risco. E hoje já está praticamente cheio a rede. Então tem pouco espaço, então a gente tem aí uma média aí, tem certos estudos, que cerca de 1-2 anos é o tempo limite aí que temos a oportunidade se não houver investimento em infraestrutura. Isso você está falando do Rio, porque tem outros estados que eu acho que já acabou essa Exatamente. Essa Minas Gerais está muito difícil, mas essa é a tendência, tá? Porque quando a gente avalia os países de primeiro mundo, quando a gente avalia Japão, China, Estados Unidos, esses países eles já não têm a energia para você injetar na rede e receber como crédito. Esses países só trabalham com a questão off-grid. O que é off-grid para você que está em casa? É aquela pessoa que usa energia com bateria. Não injeta crédito na concessionária. Então, essa é a tendência do Brasil. Tá? Mas hoje ainda é um pouco caro o off-grid para o Brasil. Além de ser caro, é uma tecnologia que vem sendo ainda desenvolvida. Para você, qual é o grande ponto? É uma tecnologia cara, importada, e que tem aí uma garantia de 7 anos, 8 anos. Aí acaba que o investidor, a pessoa que compra, ela tem que trocar aquilo a cada 7, 8, 10 anos e traz aí uma certa despesa. O que eu penso quando eu vou indicar alguém para colocar a questão de off-grid, que é com bateria? Eu só indico para posições emergenciais ou críticas. Exemplo, você mora numa fazenda, seu Wilson, você mora lá no interior de Minas Gerais, você tem a sua fazenda lá e lá não tem rede elétrica. Para esse caso, o off-grid funcionaria 100%. Perfeito. Ou para uma carga crítica de um hospital, que lá tem uns pacientes, uma UTI de certo ponto, aí sim. Mas aqui na cidade, principalmente do Rio de Janeiro, é o on-grid, que é o indicado. Exatamente. Para você ganhar dinheiro focado em investimento, é injetando na rede. E para injetar na rede, tem que ter espaço na rede. A concessionária tem que aprovar. Só que está acabando esse prazo. Perfeito. Agora, existe uma coisa interessante, Davi. Uma pessoa que faça uma usina residencial ou mesmo uma usina para o seu negócio, ela consegue reduzir em 80% a sua conta de energia por aí, né? Mas as pessoas ainda são muito resistentes a isso. Por que você acha que há essa resistência? Olha, eu vejo que a maioria das pessoas que olham, ela vê isso como um custo. E esse é o grande problema. Quando você instala o projeto, a usina, ela é investimento, ela se paga. Você não precisa tirar o seu capital para colocar para sua casa. Você pode usar o próprio custo que você tem mensal para subsidiar todo o custo de instalação, construção, desenvolvimento do projeto. Perfeito. Agora, você fala com muita propriedade no investimento em usinas solares, porque, inclusive, você, além de gestor, é um investidor. E numa conversa que nós tivemos anterior, você diz que se houver alguém querendo investir em usina que não tenha totalidade do capital para fazer essa usina, você pode se tornar um sócio. Explica isso. Isso aí é um modelo de projeto que acontece? A nossa empresa, ela acredita dentro desse setor, porque é uma coisa que já funciona há anos. Como eu tinha comentado anteriormente, o modelo The Best, quando a gente investe na questão de energia, ela traz um propósito e traz uma alta rentabilidade. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma usina, 2 usinas, 3, 4, 5, eu aumento a minha renda passiva. Qual é o grande modelo que nós vemos buscando ao longo do prazo? Quando construímos uma usina, eu ganho uma vez e saio. Para mim, é muito mais promissor eu ganhar aquela rentabilidade mensal do que eu ganhar uma vez e sair do projeto. Então eu prefiro investir junto com o cliente, junto com o investidor. Então quando a gente tem certos projetos, nós entramos com 50% de capital, 60% de capital.
Então, que o investidor tem uma parte, nós entramos junto no projeto. E isso também, a meu ver, dá uma certa tranquilidade ao investidor, porque ele, ao invés de estar fazendo um investimento sozinho, num segmento que talvez ele ainda não conheça, ele está fazendo junto com alguém que está no mercado há bastante tempo. O nosso modelo de negócio é justamente trazer a segurança para o investidor. Ele fica em casa e toda a nossa equipe traz essa segurança para ele. Nós temos o nosso setor de engenharia, nós temos o nosso setor de manutenção, nós temos o nosso setor de gestão comercial. Então, nós fazemos alocações das usinas, nós fazemos a gestão em tempo real com a geração da usina e nós temos a engenharia para fazer ela em cima de todas as normas. E a gente investe junto. Por quê? Porque aqui toda aquela estrutura, com o nosso investimento que a gente trouxe, traz uma rentabilidade passiva de 30 anos. Sim. É esse que é o grande negócio. Hoje, o grande modelo de negócio que a maioria dos investidores gostam de fazer é ter um modelo de negócio que entra o dinheiro mensal. E esse é o melhor modelo que tem. Você não precisa ganhar uma vez e sair do negócio na venda. Não, eu entro junto, aporto o dinheiro, construímos juntos e mês a mês a gente faz aquilo rentabilizar. Pô, muito bacana isso. Eu entendo, inclusive, que isso viabiliza pessoas que queiram investir em uma ou duas usinas, por exemplo, que possam investir 200, 300 mil reais, a investir em um número dobrado, ou seja, se fosse investir em duas, investir em 4. Isso é uma realidade? Isso é muito comum, mais comum que você pensa, Wilson. Por quê? O que acontece? A gente acaba diluindo o risco, né? Sim. Porque não deixa de ser... Quando você constrói uma casa, a casa tem manutenção. Então, se você for pensar para construir para investimento, você construindo 4 casas, a tua chance de vender ou a tua chance de alugar é muito maior, porque você diluiu o teu custo, diluiu o teu investimento em 4 negócios. Então, para o investidor que tem a possibilidade de entrar em 50%, 60%, 70% de 4 usinas, na minha concepção faz muito mais sentido, porque você está diluindo o risco. Sim. E isso é importante você entrar, porque acaba que essa é a nossa concepção, a nossa visão também. Então nós temos 30% em algumas usinas, nós temos 50% em algumas usinas, nós temos 70% em algumas usinas, tem usinas que nós somos 100% próprias. Então isso é importante passar para o investidor. Ter diversidade de investimento e ter várias usinas espalhadas dentro do estado do Rio, e outros estados que também venham a precisar. E você coloca que uma rentabilidade aí em torno de 2%, 2 alguma coisinha por cento, o que normalmente para o mercado, isso só é investimento de altíssimo risco. E em usinas solares isso é um investimento absolutamente seguro. Concorda comigo com essa informação? Exatamente. Como é que ocorre? O nosso modelo de negócio é um modelo um pouquinho diferente do mercado, porque a gente quer trazer segurança para o investidor. A gente sabe hoje, a gente não está no momento ideal, tanto do planeta, nós estamos no meio de guerras, no meio de N situações, e o que a gente precisa trazer? A maior segurança possível para o nosso parceiro. Então, como é que funciona a operação? O primeiro ponto que a gente coloca como pilar do investidor que está junto com a gente, como a gente também é investidor, como a gente também é dona do negócio, então a gente faz tudo como se fosse para a gente. Sim. E isso é importante quando a gente coloca a concepção do ecossistema. Perfeito. Então o que a gente faz? Primeira coisa, contrato de longo prazo. Então a usina ela precisa estar toda alugada por um longo período. Por quê? O que isso traz para o investidor? Eu não preciso correr atrás de um novo cliente. Então quando a gente constrói a usina, já temos um longo contrato de utilidade para aquela usina. Segundo, o cliente que vai estar utilizando, alugando aquela usina, ele tem fidelidade. Então, isso traz uma segurança. E eu também coloco seguro. Isso é muito importante. Então, o seguro, eu tenho seguro contra roubo, furto, desastre natural e lucro cessante. Isso é muito importante, isso. Então, o que acontece? Tudo. Exatamente. Qualquer problema que eu tenho na usina, houve um roubo na usina. Sim. Eu aciono o seguro me cobre todas as despesas e o período que eu deixei de receber, o seguro vai me cobrir. Esse que é a sacada. Perfeito, sem dúvida. Eu acho que isso é muito interessante, muito inteligente e que traz para o investidor uma tranquilidade para o investimento que ele vai ter.
Eu acho que é um caminho muito interessante para quem for nesse segmento. Nós, da HubSun, com essa parceria que estamos fazendo com a Fortileve, e você conhece bem, é uma grande distribuidora, a gente também está querendo trazer esse tipo de tranquilidade para o cliente. Porque quando a gente fala que existe uma garantia dos equipamentos de 10 anos, por exemplo, já tivemos várias informações que algumas outras empresas integradoras que também deram esse tipo de garantia não conseguiram cumprir porque as distribuidoras simplesmente desapareceram. Eu acho que se juntar todos esses pontos de garantia, de tranquilidade, de experiência, de expertise, eu acho que a gente pode apresentar ao investidor uma excelente oportunidade. O que você acha disso? Isso é um ponto muito importante, que a Flux, quando escolheu aceitar essa parceria com a HubSun e a gente compactuou e montou e desenvolveu esse ecossistema, isso aí traz uma credibilidade para o investidor. Porque o que acontece? A usina ela é um pouco diferente de um carro. Quando você compra um carro, primeira coisa que você pensa, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos eu vou comprar outro. A maioria das pessoas já entra dentro do investimento de um carro já pensando nisso. Isso. A usina é totalmente diferente. Eu entro por uma coisa de 30 anos. Sim. Então, para eu entrar num negócio de 30 anos, eu preciso estar assegurado durante todo esse período. Então, o que é importante? Ter uma empresa sólida, ter as garantias e os seguros que me dão toda a confiança de eu poder investir dentro desse negócio. Então, o que acontece? Nós compramos com a Fortileve, que é uma empresa que tem anos e anos, décadas de mercado. Então, isso já traz uma segurança para o investidor. O equipamento ele tem 30 anos de garantia de geração. Então, caso ele gere menos do que foi projetado, podemos entrar com a garantia, só comprando de empresa de primeira linha. Mais 10 anos de garantia de defeito de fabricação. Se eu perceber um defeito de fabricação dentro de 10 anos, troca a garantia. Essa é a garantia total. Então isso traz confiança e confiabilidade. Não há dúvida, não há dúvida. E aí eu vou aproveitar nessa deixa eu te perguntar, quantas usinas hoje a Flux administra? Hoje nós estamos administrando mais de 20 usinas, nós temos aí cerca de 500 clientes, investidores, cerca de 300 investidores. E aí a pergunta a seguir é, por que confiar na Flux? Olha, se quer garantia, se quer uma empresa parceira, e nós temos o maior diferencial. A gente fala que é skin the game, nós entramos com o investidor no negócio. Essa é a maior diferença. Sem dúvida. Porque te convidar para investir é uma coisa, agora investir com você é outra situação. Sem dúvida. Então esse é o nosso diferencial. Eu acho que é um grande diferencial, porque você jamais iria investir em algo que você não acreditasse 100%. E acho que para o investidor essa informação ela é fantástica, ela dá uma segurança muito grande, além das outras que nós já falamos aqui, né? E você fez um comentário da HubSun. A gente teve a oportunidade algumas vezes de conversar por telefone, fizemos uma vídeo, depois fizemos uma reunião presencial. Qual foi a sua percepção do que a HubSun está querendo fazer no mercado? Eu vi na HubSun, através da sua pessoa, que ela quer trazer credibilidade, ela quer filtrar as pessoas, que hoje o mercado ele tá com algumas pessoas que estão acabando prostituindo o mercado. Estão botando pessoas mal qualificadas, que não têm o total conhecimento de como que funciona, colocando certos investidores em risco. Então a HubSun ela veio para formar um polo de pessoas qualificadas para fazer um filtro e aí oferecer esse produto com a maior credibilidade possível. Então é isso que é importante, porque qual é o grande problema para o investidor? Ele não conhece o mercado, ele conhece o segmento dele. Então, quando eu estava conversando com um investidor ontem, até para botar aqui um posicionamento, ele é do setor de logística. Ele domina o setor de logística.
Então o que acontece? Quando você tem uma empresa que consegue fazer um filtro e saber quais são as empresas que te passam credibilidade, fica muito mais fácil. Traz muito mais confiança. Então nem sempre a gente tem um conhecimento do setor de energia. Então é importante ter uma empresa, um hub, que faz esse filtro e te passa as empresas que têm crédito de mercado. Perfeito. Não, eu acho que é isso mesmo. É o nosso objetivo, principalmente é esse. Aí a gente conversou desde o início que esse posicionamento também foi feito junto à Forte Leve, porque distribuidores tem alguns. Nós buscamos um distribuidor que tem com porte, né, e com uma marca confiável e longeva. E eles entenderam o que a gente está querendo fazer. Eu acredito que essa entrada da Flux na parceria com o HubSun vai robustecer ainda mais o que a gente quer fazer. Porque, na verdade, eu entendo assim, e acho que deve ser o seu entendimento também, a gente ganha depois de fazer um trabalho bem feito. Tem pessoas que querem ganhar antes de trabalhar, não é o caso. Então, o que a gente tem identificado no mercado são pessoas sem capacidade profissional, sem ética, tentando oferecer de tudo para ganhar alguma coisa de forma imediata. Não é o que as integradoras que vão fazer parte da HubSun, que já estão fazendo, pensam. Você teve a oportunidade de conhecer nós teremos inicialmente 3 integradoras que fizemos um filtro muito grande, falando para eles o seguinte: quer seguir conosco? O cliente não pode ter reclamação. E para não ter reclamação é só fazer o básico, é fazer o que tem que ser feito, pronto. Não precisa criar mais do que isso. E é isso que a gente está tentando falar para o mercado. E aí vem uma coisa que também já aconteceu. Nós temos a expectativa de alguns investidores, eu diria que prontos para investir nesse segmento, mas que perguntaram: eu vou fazer a usina e os consumidores dessa energia? A gente ainda não tinha avançado para a conversa que nós estamos tendo agora. Então, a informação consumidores da energia da sua usina, nós temos fila, não é mesmo assim? Exatamente. Hoje nós estamos com um pool de clientes para alugar a usina que tem fila, tá? Hoje o nosso maior problema, por incrível que pareça, não é cliente para alugar e não é o dinheiro. Hoje o maior problema é o local, terreno, onde a concessionária aprova. Então esse é o maior problema hoje. Essa é a minha pergunta. Se hoje a gente tem um investidor interessado em investir em uma usina, ele vai fazer uma usina de 75 com o dinheiro dele e tal. Mas se ele se empolgar com a informação que a gente está dando e quiser investir em 5 ou 10 usinas, a Flux tem como atendê-lo de forma imediata? Exatamente. O que acontece? Nós temos um setor de fundiário onde fazemos toda a pesquisa antes, porque é importante estarmos prontos para a oportunidade, tá, Wilson? Então, nós já temos uma lista de terrenos, tá? Onde hoje é a maior dificuldade, porque para você conseguir um terreno hoje legal, com toda a documentação, com todos os aparatos, e entrar com um projeto, a concessionária aprovar, a gente vai fazendo um filtro muito grande. Imagina. Então, qual é o grande ponto? Só que quando entra um investidor, a gente precisa estar pronto para a oportunidade. Então, hoje nós temos cerca de 5 projetos desenvolvidos, só que para esses 5 estarem desenvolvidos, 30 foram recusados, porque a concessionária não aprovou, tinha um problema na documentação. Então, quando a gente traz um investidor, tem toda uma filtragem que é para ele entrar dentro do negócio redondo, para não ter dor de cabeça no futuro. Então, esses pontos são importantes para a gente colocar para rodar de maneira correta. Isso você está falando para o investidor investir em áreas trazidas pela Flux. Mas se ele tiver essa área, ou telhado de galpões, porque nós temos contato com alguns investidores que têm galpões, aí a coisa muda de figura? Muda por quê? Como que a gente faz? Isso é uma coisa muito importante. A gente não pega dinheiro antes. Paga tudo aqui, que primeiro a gente faz os estudos que precisam ser realizados.
Então, isso que te traz credibilidade. Vou usar o exemplo do galpão que você falou. Um galpão a partir de 450 metros quadrados, nós enviamos o engenheiro estrutural, ele avalia a condição do galpão, ele vê se ele consegue suportar aquele peso, se vai ter algum problema no futuro. E aí a gente faz todo um estudo, depois monta o projeto da engenharia, envia para a concessionária dá o aval, a partir daí a gente dá prosseguimento ao projeto. Então, se tiver qualquer problema dentro desse ciclo, a gente para e muda o local. Por isso que é importante ter toda essa expertise. Porque se você constrói o projeto, como a gente vê aí, muitas vezes no Instagram aparece meu ou sua aí, seu, dentro do Instagram. O que acontece? Telhado caindo, desabando, locais com risco de alagamento. Verdade. Então, se você não tiver um filtro antes, você traz risco por investimento. Então, para você evitar risco, o que você faz? Tem que ter um estudo prévio. Tem que ter uma engenharia. Tem que gastar, não adianta. Não adianta. Se você não fizer o projeto de maneira correta, se você não botar pessoas responsáveis para olhar de maneira engenheirada, digamos assim, né? Se é como dizer essa palavra, técnica, exato, você traz confiança para o projeto. Então a gente desenvolve o projeto, faz o laudo anterior da estrutural, vê quanto vai ficar tanto o projeto quanto o reforço estrutural. Isso da gente fazendo a simulação de telhado. De solo um pouquinho diferente, mas é o mesmo modelo. Estudo de solo, estudo de também a questão de chuva, tem tudo que precisa ser estudado, né? Tudo. E existe um valor mínimo para como investidor, ele quer fazer uma usina para alugar a energia. Existe um valor mínimo para isso ocorrer? Hoje o valor mínimo fica em torno entre 100 e 200 mil reais. Tá? Por quê? O nosso foco é focar em investidores qualificados. Tá. Então é importante, se o investidor entrar com 100 a 200, a gente completa para botar a usina de pé. Se a usina custar um pouco mais, a Flux pode complementar. Pode ser fantástico, eu acho isso muito interessante, até porque existe alguns clientes que nós já temos contato que tem interesse em fazer a usina para consumo próprio e talvez o excedente ele alugar, né? E alguns desses clientes, eles não têm a capacidade financeira para aquisição de uma usina. Este caso é um caso que pode interessar a Flux? Exatamente. Esse é um caso muito comum, tá? Mas que faz todo sentido para a gente. Nós temos investidores hoje com 30% e a Flux com 70%. Então, isso é muito comum de acontecer e nós entramos porque o nosso modelo de projeto é construir mais usinas. E quando a gente traz mais parceiros, a gente tira do papel uma projeção nossa. Então, é até para mostrar para o investidor que a gente acredita no projeto. Sim. Hoje, para até te passar uma notícia de primeira mão, hoje a gente acabou de fazer uma aquisição de uma nova usina de 1 mega e estamos agora construindo mais 2 usinas. Então isso essa de 1 mega a gente tem um sócio e essa nova a gente está sozinho. Então isso é importante entender qual é a visão de futuro da nossa empresa. Nós acreditamos no modelo do negócio. Até porque, se a gente for olhar, sendo bem sincero para você, a gente passou aqui uma previsão de rentabilidade. Só que a energia ela tem um aumento nos últimos 10 anos, exponencial. Sim. Quer dizer, eu posso até falar que, infelizmente, a realidade é essa, que acaba pesando para a população. Sim. Pô, nós tivemos a notícia, foi ontem ou anteontem, uma notícia que foi insana, para dizer na palavra. A energia da Enel teve um aumento de 14%. Sim. 14%. Foi amplamente divulgado. E o IPCA está em torno de 4%, pode ter um 4% para cima, próximo disso. Sim. Então, ou seja, você teve um aumento de 10% acima real, da inflação. 10% de aumento real, vamos dizer Aqui assim. na Light nós tivemos um aumento de 6% da baixa tensão. Sim. Então esse número é muito acima da inflação. Sim. A gente está falando de 50% basicamente na Light, e estamos falando aí do triplo dentro da Enel. Verdade. Então quando a gente coloca isso para um investimento que tem essa rentabilidade anual, isso traz uma projeção futura excelente. Espetacular. Infelizmente, nós temos esse aumento muito maior que a inflação, mas para quem investe no setor, traz altos ganhos e alta rentabilidade. Sim, e é por isso que possivelmente o mercado
vai ficar esgotado num prazo relativamente curto, né? Não, exatamente. Hoje nós temos já alguns estudos que nós realizamos. Dentro de 2 anos, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Perfeito. Ou seja, como você diz, o momento é agora. O momento é agora. E é isso que nós estamos trabalhando. A gente está tentando mostrar ao cliente, ao investidor, aos clientes de uma maneira geral, que o momento é agora. Não tem motivo para não se engajar nesse projeto do sistema solar. E como investidor, a nível de rentabilidade, excelente, porque ele tem rentabilidade, ele tem garantia e tem uma coisa que você falou, ele pode ter uma liquidez, se ele precisar, ele investiu numa usina e botou lá 300 mil reais para ele ter uma rentabilidade mensal, mas ele precisou desse valor. Como é que ele pode fazer? Como é que você enxerga isso a nível de liquidez para esse cliente? O que acontece? Eu vou te explicar um pouco como é que funciona o modelo para o investidor. O investidor ele entra num CNPJ, tá? E ele vai entrar proporcional com o valor do investimento dele. Então, aquele CNPJ, nós podemos, aquela cota de participação que ele tem, ela pode ser disponibilizada para outro investidor a qualquer momento. Então, a partir do momento que tem outro investidor, ele pode vender a cota dele e sair. O número de saída que a gente tem é muito pequena. Sim. Porque a maioria das pessoas que estão rentabilizando lá cerca de 2% ou aproximadamente isso, elas não querem sair porque está muito acima do mercado. Então, é um investimento que traz aí uma questão futura. Então, a maioria das pessoas que investem nesse setor está pensando em futuro, longo prazo, setor perene e ganhando acima do presente. Muito acima, né? Porque se você colocar hoje no CDI ou numa poupança, tu ganha bem abaixo disso. Muito. Porque esse valor é importante ressaltar, Wilson, que já está descontado todos os impostos. Sim, é líquido. É líquido, já descontado todos os impostos. Então, pagando os impostos, pagando a manutenção, pagando o aluguel do terreno, pagando o seguro, vai para o investidor com tudo pago, aproximadamente 2% líquido de rentabilidade. Quando se fala que é mais do que isso, porque não se tem esses descontos que a Flux já deixa claro para ele. Ó. Você vai ficar na praia tomando sua água de coco e vai ter 2% de garantia sobre a energia que você injeta. Exatamente. Isso é importante, não é? Isso é muito importante, porque o nosso modelo de contrato é o que o cliente recebeu. Isso é um detalhe que, para quem tem outras usinas, vai conseguir compreender melhor, mas eu vou explicar aqui para os nossos amigos. O que acontece é o seguinte, no mercado de energia, para quem tem usina, tem 2 modelos. Então, você construiu a sua usina e você hoje é proprietário de uma. Então, você pode colocar a energia como compensada e injetada, tá? O que isso significa? A compensada é o seguinte, que a maioria das gestoras do mercado faz. O cliente, você gerou 10 mil kW, o cliente recebeu 10 mil kW. Ele paga, tem um contrato de ele está alugando o equipamento, mas ele paga do que ele utilizar. Se ele utilizar 7 mil, fica 3 mil de crédito e ele paga o que ele utilizou, os 7 mil. A injetada não. Se ele recebeu 10 mil, mas só utilizou 7, ele vai pagar em cima dos 10. Isso é importante. Sim. Porque quando você paga em cima dos 10, você traz previsibilidade para o investidor. Perfeito. Então, esse é um modelo que a gente acredita. Tudo isso em cima das normas da ANEEL, que é onde a ANEEL permite, tá? Que a gente aluga o equipamento, tá? E bota uma performance do equipamento alugado. Então, a gente consegue entregar tudo o que foi prometido. Não, isso é excelente. É como se fosse um investimento pré-fixado e o pós-fixado. Pós, você não sabe quanto vai dar. O pré, você já fez e dá. E com essa rentabilidade, eu acho que é bem atrativo para o investidor. Agora, eu queria te perguntar, em relação à Lei 14.300, muitos comentários são feitos no mercado de mudança de legislação e tal, mas a Lei 14.300, que regulamentou a energia solar no Brasil, entendo que a Flux fez um estudo
para ser resiliente a tudo que vem a acontecer. O que você pode falar sobre isso? Então, a Lei 14.300, ela trouxe segurança ao mercado, tá? Muita gente fala da questão de taxação do sol, muita gente fala de muita coisa, mas quando a gente vai olhar a lei em si, ela trouxe até confiabilidade jurídica, porque acaba que hoje tem uma legislação que traz toda a complementação do mercado, tá? Qual é o grande ponto? Essa rentabilidade, esse modelo de negócio que está sendo passado, já está considerando a Lei 14.300. Por quê? O que foi complementado nessa lei? Que ia ser cobrado a utilização do cabo da concessionária, ou seja, do fio da rede. Então esse custo já está dentro dessa rentabilidade. Chamado fio B. Então essa TUJ do fio B, que é o que está sendo complementado na Lei 14.300, ela já foi imputada dentro da rentabilidade, dentro da nossa planilha financeira, então a gente já está passando para isso. Só que qual é o X da questão? Nós temos o custo do fio B, mas nós temos uma inflação que é muito maior que a inflação energética, tá? Inflação energética. Sim, inflação que energética. É maior que a inflação e ainda cobra o fio B. Sim. Ou seja, acaba anulando qualquer coisa prejudicial da rentabilidade do investidor. Sim. Eu tenho alguns investidores que ele perguntam o seguinte para mim, Wilson. Ele pergunta o seguinte, é até engraçado. Qual é o maior risco que eu tenho? Se eu tenho seguro contra roubo, furto. É uma boa pergunta. Qual é o risco? É impossível não ter risco, tá? Não existe negócio sem risco. Até quando você sai de casa e vem para cá, você pegou o carro lá, você tá correndo risco. Pode ser assaltado, atropelado. Então não existe negócio sem risco. Hoje, o risco do negócio, nós temos roubo, furto, tá tudo segurado. Mas qual é o maior risco? O maior risco é o seguinte, como nós estamos fazendo um produto, alugando um produto, hoje a grande questão é performance de rentabilidade. Se a energia hoje valer 10 centavos, a chance disso acontecer é zero, quase zero. Muito difícil. Muito difícil. Sair de hoje de 1,20 para 10 centavos. Esse é o único risco, que é quase impossível de acontecer. Da energia cair, justamente por questão de lobby, por questões de desenvolvimento do mercado. Mas por isso que o negócio ele é muito seguro. E até porque ele conseguirá ter o retorno do investimento dele em 3, 4 anos, por aí. Exatamente. Ele vai receber o que ele investiu, daí para frente é só rentabilidade mesmo e é positivo isso. Agora, e como a Flux monitora tudo isso para dar tranquilidade ao investidor e passar isso para o investidor? Monitorar a gente sabe que faz, mas como é que apresenta isso ao investidor para que ele fique ciente de que está tudo corretamente verificado? Então, nós temos 3 setores dentro da empresa que é para passar toda a tranquilidade para o investidor, tá? O nosso foco é aquilo que eu comentei, é deixar o investidor em casa vendo televisão. Nós temos o setor de gestão, que faz o papel alugando a usina para o usuário. Nós temos o setor de engenharia, que é onde a gente faz o projeto com toda a gestão técnica, e o monitoramento em tempo real. E esse que é importante. Câmera de vigilância, alarmes, monitoramento de geração a todo momento em tempo real. É isso que traz a alta performance do negócio. Então é importante a gente ter essas 3 pilares dentro do negócio para você trazer tudo, simplificar em confiabilidade. Esse que é o nosso diferencial. Os clientes que alugam essas usinas, que consomem a energia solar dessas usinas, na sua maioria ou no seu foco são pessoas jurídicas ou pessoas físicas, residências ou empresas comerciais. Nós tomamos uma decisão, Wilson, de focar em pessoas jurídicas. Então, majoritariamente, o nosso negócio ele é focado em pessoas jurídicas. Perfeito. Por quê? Porque como é que funciona? Para trazer uma alta rentabilidade, nós precisamos enxugar os nossos gastos e ser uma empresa enxuta. Então, é tudo otimizado dentro da nossa plataforma. Então, o que vai acontecer? Nós pegamos contas
grandes contas, contas acima de 4, 5 mil, mas nós temos conta de 30 mil, 50 mil, 70 mil. E aí nós pegamos essa conta, assinamos um contrato de longo prazo de locação, contrato de 5 anos, 10 anos. E aí isso que eu ia te perguntar. Um contrato que você considera de longo... Um contrato, ele é acima do quê? No mínimo 3 ou no mínimo 5? Hoje, 90% dos nossos contratos são de 3 anos para cima. Tá, 3 anos para cima. Esse cliente que vai consumir, estou falando do cliente final, ele tem como benefício uma redução na sua conta em torno de quê? Uns 15%? Se você financeiramente, o benefício dele vai ser em torno de 15%. Perfeito. E ele não tem custo nenhum. Zero. Fala sobre isso, porque... Isso é importante para você entender o modelo, como é que entra o dinheiro para o investidor. Eu vou falar uma coisa antecipadamente, que é o seguinte. Eu aprendi uma coisa que mudou muito a minha vida. Que foi o seguinte. O negócio, ele é bom quando é bom para você, bom para mim e bom para o terceiro. Se ele for ótimo para você, para alguém vai ser ruim. Para alguém vai ser ruim. E isso é importante. Nesse modelo de negócio, o consumidor que está recebendo os 15%, ele teve zero investimento e está recebendo 15% alugando a usina com zero investimento. Sim. O investidor, ele entrou com capital, está tirando a rentabilidade dele acima do IPCA, acima do mercado, e nós, como a gestão... Seguro, um investimento absolutamente seguro. Estamos construindo e participando da gestão dentro do negócio. Então é bom para o investidor, bom para a minha empresa e para a Flux, e bom para o consumidor final. É esse modelo que faz a roda fluir de maneira perfeita. Sim. Nós temos alguns clientes que já nos procuraram com intenção de reduzir o valor da conta, e nós falamos a seguinte situação: nós vamos lhe apresentar um excelente modelo que nós estamos conversando com a empresa tradicional, absolutamente segura, e que você, sem investimento nenhum, poderá ter uma redução média aí de 15% na sua conta. Mas assim que a gente tiver, nós vamos apresentar a vocês. É o que a gente está imaginando fazer, talvez a partir da próxima semana, e por isso toda essa conversa aqui. Mas qual o critério de análise, Davi, que é feito para esse cliente assinar esse contrato? Tem alguma dificuldade, ele que queira simplesmente consumir a energia de uma dessas usinas? Então, o único critério que ele passa, a gente faz uma análise básica do CNPJ do cliente, para a gente ver pessoas que estão alugando um imóvel. É como se fosse... É basicamente o aluguel de um imóvel. Ele está alugando uma usina. Então a gente faz uma análise básica do CNPJ, e estando com todas as premissas corretas, nós alugamos com zero custo, zero investimento. Ele só vai pagar a partir do momento que ele recebe o benefício. Tá, se ele tiver algum tipo de restrição, que infelizmente isso hoje é muito comum nas pequenas empresas, nas microempresas, né, pequenos negócios, como é que isso é analisado para ele poder ter esse benefício? Quando ele tem algum tipo de restrição, aí fica um pouco mais difícil, tá? Sendo muito sincero, infelizmente pela dificuldade que o nosso país tem, mas a gente faz a gente tem um filtro que a gente não consegue colocar ele dentro da operação. Mas isso é compactuado junto com o investidor. Porque é um modelo de negócio que nós vamos alugar o empreendimento para um usuário final. Então é feito um filtro para ver se aquele usuário vai pagar, vai conseguir arcar com os custos da usina, do aluguel. Então existe um filtro, existe uma análise, e a partir daí a gente libera a alocação do imóvel. Perfeito. Mas aí eu faço uma pergunta. Hoje, ninguém vive sem energia, né? Estou falando no modelo correto. E se houver um atraso de 2 meses, a concessionária local vai lá e corta. Exato. Ou seja, teoricamente falando, nenhum desses clientes poderá atrasar mais do que 2 meses, porque senão ele vai perder esse benefício. Isso não é algo
suficiente para poder manter esse cliente ativo dentro do... Muito boa pergunta, Wilson. Vou te passar um detalhe agora que faz parte da operação da gestão, mas isso vai fazer muito sentido para o nosso investidor também. O que acontece? Vamos fazer uma analogia aqui, vamos colocar aqui para a gente fazer um ensaio para a gente conseguir compreender melhor. Qual é o grande ponto? Imagina que eu tenho uma padaria, tá? Aquela padaria, ela deixou de pagar um mês. Tá? Perfeito. O que isso vai impactar? O meu investidor, ele deixou de receber aquele mês. Ou proporcionalmente que ela vai. De repente a padaria só ocupa 30% da usina. Então ele deixou de receber 30%. Tá. O que vai acontecer? Na casa, eu teria que colocar ele na justiça, eu teria que esperar um despacho judicial, eu ia ter muito trabalho para tirar ele. Eu fazendo a gestão, quando ele deixa de pagar, quem corta a energia dele é a concessionária. Mas o que eu faço? Eu tiro ele do recebimento do crédito e eu coloco outra pessoa. Hoje, a nossa taxa de inadimplência substitui. É zero. É zero por quê? O mal pagador, essa é a realidade, aquela pessoa que não consegue arcar, infelizmente, com o custo da energia, nós substituímos por outro. Por outro. Não, isso é inteligente, isso aí dá uma tranquilidade ao investidor imensa. E tá segurança, né? Porque quando você está na sua casa, se você assinar um contrato de 2, 3 anos e a pessoa parou de pagar, você tem que ir para... judicialmente demora 2, 3 anos para sair. Com a velocidade de nossa justiça. Hoje não, o cara na usina alugou, ele não pagou, eu tiro ele. Agora, o Davi... De imediato. Sinceramente falando, né? Você que é um homem de investimento, conhecedor dos modelos que existem no mercado, enfim, dos produtos que tem no mercado de investimento, você consegue enxergar algo melhor do que as usinas solares? Olha, eu sou suspeito para falar. Eu sei disso. Mas a pergunta eu não podia deixar de fazer. Eu escolhi a energia porque é um setor perene. Porque é uma coisa que você pode acreditar que não tem como terminar. A tendência do mundo hoje é tudo virar elétrico. Essa é a tendência. Eu tenho plena consciência que hoje a gente pode ver a casa é fogão, é lâmpada, é luz, é tudo, micro-ondas, agora até as panelas agora estão criando air fry, tá tudo virando elétrico. Então o que vai acontecer? Você aumenta o teu consumo de energia. Então e eu quero participar do que aumenta o consumo. Sabe qual é a grande sacada da usina? É o seguinte, quando a gente vai investir em outros tipos de energia, exemplo, vamos falar aqui de biomassa, tá? Que é um outro modelo de energia. Isso. Vamos falar de biomassa de cana de açúcar. O que eu preciso gerar para gerar essa energia? Eu preciso de muita cana. Então eu preciso estar produzindo o bagaço, jogar o bagaço lá para queimar o bagaço gerar a energia com a turbina. Isso. A energia solar é totalmente diferente. Qual é o meu insumo? É sol. É sol. Sim. Eu não tenho dor de cabeça nenhuma. Então eu comprei uma loja de roupa. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar com o fornecedor para comprar tecido, para comprar material. Mudou agora a estação de primavera, eu tenho que mudar toda a roupa, verão. O que eu preciso por uma usina? Sol. Então, e é esse que é o modelo que traz segurança, porque eu só preciso de sol para gerar dinheiro. Não, e a gente via, há alguns anos atrás, painéis de 250 watts, 300, 400 watts. Hoje encontramos aí de 750 watts, bifacial. Como é que você enxerga a evolução dos painéis solares? Isso é uma pergunta que muita gente tem falado. Eles evoluíram. Temos várias tecnologias novas, N-Type, HJT, que vem evoluindo com o tempo. Mas se a gente for olhar tamanho do painel, quando você compara um painel de 250 watts, ele tinha 1 por 1, ele era bem pequeno. Hoje um painel de 700 watts, ele é 2 metros de altura. Então ele é bem grande. É bem grande. Então a eficiência do painel ainda tem muito a ser desenvolvida. Mas a potência é bem parecida. Então o espaço a ser tomado, ele aumentou o tamanho.
Então, se a gente for comparar isso, tudo bem, melhorou a eficiência? Melhorou. Mas o que aconteceu? Nos últimos anos, foi muito investido em desenvolvimento de potência, para conseguir chegar numa potência alta. Hoje nós estamos com 700 watts, tá? E o mundo está mudando um pouco a visão, se a gente for analisar, está todo mundo mudando um pouco, focado em bateria, porque é a tendência do mercado, justamente por não ter infraestrutura para jogar toda a energia na rede. Sim. A tendência do mercado é acumular. E para eu acumular, o que eu faço? Bateria. Isso é uma dúvida que muita gente tem. Eu botei a placa solar, acabou a luz, eu vou ter que continuar com energia. Não. Você botou a placa solar, teu sistema é um grid, acabou a luz, tua luz vai cair. A energia vai sair e vai para a rua. Sim. Aí tu me pergunta, por que, Davi? É simples. O inversor, ele tem um sistema de segurança que se chama anti-ilhamento. Para que isso? Que é o seguinte, imagina um funcionário da concessionária, tá no poste mexendo, acabou a luz, ou seja, nem acabou a luz, ele desligou para fazer uma manutenção. Ele tá ali na rua fazendo uma manutenção, aí ele desligou para mexer que na rua que partiu um fio. Quando ele desligou e ele tá mexendo, uma casa tem energia solar, a energia vai e arrebenta ele injetando lá no poste. Ele cai do fio, ele tá pensando, mas eu desconectei tudo. Da onde está vindo essa energia? De uma outra usina que não a original. Da casa da pessoa. Então, o que acontece? Todo sistema solar, ele tem um sistema dentro dele de segurança e quando acaba a luz dele. Sim. É por isso que tem isso, para proteger os funcionários da concessionária. Não, perfeito. E a energia vai embora na hora. Para você acumular, você precisa de bateria. Então, está sendo muito investido, fomentado esse assunto por duas situações. Infraestrutura e segundo, carro elétrico, porque hoje a gente está vendo uma explosão de carro elétrico. É verdade. Que o grande problema dos últimos anos foram tecnologia de bateria, que focaram muito na placa. E hoje a gente está mudando, a gente está vendo mudar um pouco o contexto de investimento e a gente está vendo hoje muito inversor híbrido, muita bateria sendo aí com alto investimento. E isso, eu quero também te fazer uma pergunta. Muitas pessoas, principalmente aquelas empresas, vamos chamar de desqualificadas ou pouco qualificadas, eu estou falando de integradores que vão fazer usinas, e fala assim, painéis, placas, são tudo iguais, é tudo igual. E eu sempre coloco, mas por que a placa que você está colocando, ou o painel que você vai colocar, não tem as certificações internacionais? Qual é a importância dessas certificações para uma usina ser bem-sucedida? Quando eu falo bem-sucedida, ela ser instalada hoje e durar produzindo energia durante 25, 30 anos. Olha, isso é uma pergunta muito importante. Quando a gente vai comprar um módulo, quando a gente vai comprar um kit, precisa ser analisado vários critérios. Tá? Você citou a questão de qualidade, mas não é só qualidade. Então a nossa equipe, como eu comentei, que um dos nossos pilares é a engenharia, nós tem duas coisas que são muito importantes. A qualidade e a bancabilidade. Por quê? Porque não adianta eu ter uma garantia de 30 anos se aquela empresa tem o que a Pivtec faz, né? Tem a possibilidade de entrar em falência daqui a 10. Exatamente. Como é que eu vou pedir garantia para uma empresa falida? Então, o que precisa ser feito? A gente precisa olhar a bancabilidade, como está a saúde financeira da empresa. Além disso, eu preciso olhar os critérios técnicos para eu conseguir trazer todos em laboratórios com confiabilidade para a gente conseguir trazer. Isso tudo a gente faz, a gente analisa e aí a gente coloca num tier, tem a tier 1, só que não é só o tier 1 que a gente analisa. Esse nome de tier 1 é uma lista das empresas que têm alta performance. Só que a gente analisa a parte financeira, a gente analisa a parte técnica, nós analisamos os laudos laboratoriais. Então tudo isso é importante para trazer credibilidade para dentro do projeto. Quando você fala a gente, quem? A Flux faz isso? Ou a Flux identifica as certificadoras que fazem isso? Então, nosso setor de engenharia, ele avalia todas as certificações que foram emitidas por esses laboratórios. Perfeito. E olhamos os laudos de certificações de bancabilidade financeira. Então já existe hoje empresas que dão certidões, né,
que dão certificações de questões, critérios financeiros, para a gente entender qual a saúde financeira da empresa, e tem outras certificadoras que dão critérios técnicos de qualidade. Então, quando a gente junta os dois, a gente tem uma alta performance. E são esses tipos de materiais que a gente coloca. Quando você escolhe uma empresa que não tem o determinado know-how para conseguir fazer uma pesquisa a fundo, porque esse tipo de lista, ele muda constantemente. Sim. Então, hoje a gente tem uma empresa, amanhã a gente tem outra. Obviamente, nós temos aí umas 5 que tá... sempre se mantém lá. Uns 10, 15, 20 anos, sempre tá lá. A gente sempre gosta de trabalhar com essas. Sim, sim. Por quê? São empresas que não dá dor de cabeça. São empresas que quando você liga, te atende, é importante. O pós-venda é muito importante. Não, o que você está falando é fundamental. Nós fazemos isso. As empresas, as integradoras que hoje estão participando do HubSun, uma das premissas que nós falamos com eles sempre teremos equipamentos, kit, tipo top 10. Porque a gente não quer problema. Já tivemos clientes falando, não, mas eu conheço alguém que pode importar. Aí a nossa colocação sempre foi, tudo bem, você importou, se der um problema, como é que a gente faz? E você sempre vai dizer que o problema é nosso, que como nós somos o técnico, deveria te alertar. Mesmo alertando, você vai botar a culpa sobre nós. Então isso é algo que a gente não faz. Ou seja, todas as instalações de usinas que essas integradoras fazem com equipamentos de qualidade, com certificações, muito baseado também na PivTech, que é a bancabilidade. Para quê? A gente não quer problema, né, o Davi? É como você está dizendo, a gente quer ganhar o nosso, mas fazer um trabalho absolutamente correto para a gente, sempre que encontrar com o cliente, a gente ter um NPS lá em cima, sempre 10, para que a gente consiga evoluir, e não ficar apagando incêndio, como nós já fomos chamados, essas empresas, diversas vezes, para corrigir problemas de outros, seja de produção de energia, seja de queda de estrutura. E isso é algo que a gente precisa passar para os nossos investidores, e acho que a Flux está fazendo isso com maestria. Eu queria finalizar, a gente ainda tem um tempinho aqui, eu acho que você está sendo fantástico, eu espero que a gente possa conversar em outras oportunidades, até um pouco mais descontraído, embora você... Não, tem muita coisa para falar. O mercado de energia é gigante. O mercado de energia é gigante. Tem muito assunto, tem muito tema. Talvez numa próxima oportunidade a gente pode entrar mais a fundo, mais técnico, porque tem muita coisa que a gente pode conversar aí. Eu queria que você mandasse um recado de verdade. Dois recados. Um para o investidor. Como investidor, olhando como resultado do investimento financeiro que ele vai fazer. E outro para quem ainda não tem energia solar. Por que não tem? Eu gostaria que você... Olha, para o investidor, eu queria passar a seguinte mensagem. Qual é o grande sonho e qual é o objetivo que essa pessoa tem? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar. Então, quando você faz um planejamento de curto, médio e longo prazo, você começa a entender um pouco melhor. Não estou falando de energia solar, não estou falando de investimento, estou falando de futuro. Então, todo investidor ele começa a ter uma visão e perspectiva melhor quando ele planeja. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não acredite em coisas milagrosas. Isso é importante, Wilson, porque a gente vê muita coisa no mercado oferecendo milagres. Então, não acredite em nada milagroso. Agora, quando você for investir, o que você precisa pensar? Setores perenes. O que você precisa pensar? Segurança e longevidade. Então, quando eu penso em investimento, eu penso em aposentadoria. Quando eu penso em aposentadoria, eu penso em coisa de longo prazo. E quando eu, pessoalmente, penso em longo prazo, eu penso em energia. Então, esses são os pontos que eu queria deixar para o investidor pensar um pouco mais e entender. Apesar de, os setores perenes,
eles são importantes para a gente ter uma compreensão do futuro. Mas é esse que é o modelo que ele pode pensar com carinho e entender um pouco melhor do negócio. E para o consumidor final, aquele que hoje ainda não tem energia solar? Olha, para quem não tem, ele tem duas opções, tá? A primeira, aquele que tem telhado tá deixando o dinheiro cair no chão. Perfeito. Esse aí, ou ele não gosta de dinheiro, que é possível, tem gente, ou ele não gosta de dinheiro, ou ele tá deixando a peteca cair. Por que acontece? Ele não precisa... É ruim da cabeça ou doente do pé. Ele não precisa tirar um centavo do bolso. Ele pode financiar, o dinheiro que sai do financiamento, ele paga a conta de luz. Gente, não tenha medo de financiamento. Eu vou passar aqui uma visão para vocês, que é o seguinte. O financiamento é ruim. Você pode olhar o financiamento ruim quando ele serve para pagar alguma dívida, para fazer alguma coisa que vai sair e perder o dinheiro. Agora, quando você vai investir e trazer renda, ele é bem visto. Então, a gente tem que deixar isso muito separado dentro dessa mesa. Então, o que você vai fazer? Se você paga R$1.000 de conta, você não precisa fazer com a Flux, com a Rupsan, você que está no Nordeste, no Norte, mas se você tem já um custo de energia, você pega um financiamento, você parcela com a parcela dentro da tua conta de luz, daqui a 5 anos você para de pagar. Exatamente. Porque qual é o grande ponto? Eu faço uma pergunta assim, para a maioria das pessoas que hoje têm grande casa e tudo mais. Quando é que você vai pensar de pagar a conta de luz? Quando é que você vai? Qual a tua previsão? Nunca. A Absolar, nas reuniões, diz assim, a gente tem 2 certezas na vida. Lógico que eles falam isso, né? Uma que vai morrer, a outra que você vai pagar energia até morrer. Exatamente, muito bem colocado. Então, uma que você vai morrer, outra você vai pagar energia até morrer. Então, esses pontos são cruciais para a pessoa que tem casa, tem telhado para fazer. E quem não tem telhado, que majoritariamente é pessoa jurídica, que tem um alto gasto de energia, entre em contato com a Flux Energia, que a gente dá um desconto para você sem custo nenhum. E aí a gente faz um grande desconto. Perfeito, Davi. Olha só, para você que já nos procurou e quer fazer a sua usina, seja no seu telhado, seja reduzindo seu custo de energia. Nós temos aqui, além da Flux poder alugar energia para você, a possibilidade de entrar junto contigo que tem telhado, fazendo uma usina para alugar essa energia para as pessoas, não é isso? Exatamente. Olha, é uma oportunidade ímpar que eu acho que vocês nunca encontraram e agora vocês vão poder analisar. Agora, falo uma coisa, corra porque essas oportunidades que estão sendo colocadas aqui, elas não vão durar muito tempo, não é isso? Exatamente. O prazo é curto. O prazo é curto. Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui, estar conosco e vamos aí, vamos para cima.